Agora sim. Agora Tudo bem, sim. Luiz? Olá, tudo bem, João? Tudo Vou, jóia. vou fazer uma apresentação aqui, João. Começar a transmissão. São exatamente 19 horas, pontualíssimos. Eu sou o Luiz Fernando Sá, em nome da Produzindo Certo. Dou as boas-vindas a todos para a nossa estreia, a primeira live da série Vozes Responsáveis ao Vivo. E com um convidado muito especial, o João Paulo Pacífico, CEO ativista do Grupo Gaia, uma referência aí no mercado financeiro, na área de securitização, né? Mais de 16 milhões de reais em Bilhões. Opa, Bilhões. foi É, mal, bilhões, né? 16 bilhões em operações realizadas. É um comunicador do setor financeiro, vocês vão ver, o jeito se expressa aí com uma facilidade, com uma força muito grande. E tem uma visão aí muito particular desse mercado, de que negócios não podem ser feitos a qualquer custo, né, João? Exatamente, exatamente. Obrigado pelo convite aqui. É um prazer. Então, olha, vamos fazer aqui. Eu queria te pedir para fazer uma rápida. Você se apresentar também rapidamente, enquanto a gente espera um pouquinho mais de gente entrar aí na live. E a Legal, gente vai tocando o barco. Obrigado, João, legal. por estar com a gente. Pô, eu que agradeço, Luiz. E hoje é um desafio legal, porque normalmente, nos últimos anos, toda vez que eu faço palestra ou que eu falo em eventos, normalmente é para falar sobre felicidade, sobre bem-estar das pessoas, sobre compaixão, sobre essas coisas. E agora eu vou falar sobre investimento no agronegócio. Então vamos ver se a gente consegue engajar. Olha lá, o Sharp, a Aline estão aqui. Vamos ver se a gente consegue engajar nesse assunto, que é um assunto super interessante também. Mas não é tão apetitoso, é apetitoso, mas não é tão assim charmoso quanto falar sobre felicidade. Mas vai ser um prazer. E Ah, bom, falar quem eu sou João Paulo Pacífico, eu sou da Gaia, enfim, uma empresa que tem causas muito fortes e valores muito fortes. Os valores é que a gente quer ter as pessoas felizes, as pessoas trabalhando de forma harmônica e bem, e por outro lado, as causas, nós queremos um mundo melhor. Então a gente abraça causas como desigualdade, meio ambiente e também a questão da própria felicidade que a gente trata dentro de casa. Então esse sou eu. legal. Eu vou discordar um pouquinho de você, vou dizer, ó, o agronegócio é muito charmoso. O nosso objetivo aqui é É, deixar ele super sexy mas hoje agora. vai ficar mais ainda. E, bom, e vamos então já começando. Me explica um pouquinho o que é ser um CEO ativista. Você se define como um CEO ativista. Então, é um bom ponto, que é o seguinte, quando você tem uma causa, ou algumas causas, quando você tem um propósito muito maior. A gente vem num mundo em que as pessoas têm uma meta, as empresas têm uma meta só, que é o lucro, 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 né? E aí, quando você olha só o lucro, você acaba deixando de lado o meio ambiente, você deixa de lado as pessoas, você deixa de lado muitas coisas. Então, o ativismo não é você sair abraçando árvores, mas é você ter um propósito maior. Então, Uhum. minha definição sobre ativismo é a pessoa que coloca o propósito em ação. Então, alguém que quer fazer algo além. Não é simplesmente... Eu acho que é muito miserável uma empresa que tem como único objetivo maximizar o lucro do acionista. É só para fazer alguém rico e esquece o planeta? Então, é muito isso que eu acredito. Ativismo é quando você briga pelas coisas, que você quer o melhor. E muitas vezes, quando você vai se posicionar, você pode desagradar, você pode perder um cliente por causa disso. Mas você tem um propósito muito forte, eu acho que você ganha vários outros clientes também. E como é que esse ativismo aí se reflete no seu time, dentro da empresa? Como é que é o pique aí da tua empresa e nos negócios, né? É que eu acho o seguinte, né? Vamos até pensar assim, por que tem tanta gente que gosta de trabalhar de trabalhos voluntários? Por que a ciência mostra que trabalhar de forma voluntária em algo motiva alguém, faz bem, né? Deixa a pessoa mais feliz? Poxa, o cara tá. E tem empresas que estão pagando rios de dinheiro para atrair um funcionário. O que tem de diferença nessas duas coisas? No trabalho voluntário de outro e numa empresa que, para conseguir aquele funcionário, vai pagar um monte de dinheiro. Num tem propósito, no outro não tem. Né? Então, aquele mesmo cara que muitas vezes, para trabalhar numa empresa, tal, ele vai cobrar muito dinheiro, ele vai gastar o tempo dele num trabalho voluntário. Por quê? Porque é uma coisa que faz bem para ele, que tem um ativismo. O que a gente quer fazer é juntar as duas coisas.
quando você começa a encontrar um propósito maior no seu trabalho, as coisas fazem muito mais sentido. Né? Então é isso que a gente procura fazer. E aí na Gaia, como que isso se reflete? E é muito simples. Eu vou contar uma coisa que poderia ser segredo, mas não é segredo para ninguém. Na Gaia, a gente investe na felicidade das pessoas. Então, a gente quer que as pessoas sejam realmente felizes, por um lado, e que o trabalho delas recompense em algo para o planeta, uma coisa maior. Qual que é o resultado disso? Você ter pessoas, teoricamente, mais engajadas. Porque a pessoa fala, nossa, caramba, eu quero trabalhar na Gaia. E eu recebo muitas e muitas mensagens de pessoas que querem trabalhar com a gente. Assim, tipo, eu sou fã da Gaia, meu sonho é trabalhar com a Gaia. Isso é muito legal, porque você acaba trazendo pessoas que não estão indo lá porque vão ganhar R$50, R$100, R$1.000 a mais do que outro lugar. Porque elas sabem que podem fazer diferença no planeta. E é isso que é um negócio forte que a gente quer trazer. Né? E você olha, especialmente no mercado financeiro, que é o mercado que a gente está, é o mercado em que as pessoas olham só dinheiro. Poxa, como eu posso faturar mais? Quando eu posso ganhar mais? E fica uma corrida, parece que aqueles ratinhos de laboratório que estão rodando naquele negócio, correndo, e não vão chegar a lugar nenhum. Então, essa era a minha próxima pergunta. Né? Como é que é um mundo, o mercado financeiro é um mundo em que parece não combinar muito bem com esse tipo de propósito e com ativismo mesmo, né? Infelizmente não, mas não porque criou-se essa mentalidade de que é assim. Né? E aí, trazendo um pouco mais de história, tem um cara que as pessoas aplaudem muito, que é um cara chamado Milton Friedman. Ele foi prêmio Nobel em 1970 e poucos, tal, e ele largou essa ideia de que a responsabilidade social da empresa é simplesmente dar lucro, desde que ela esteja em conformidade com a lei e com a ética. Só que não necessariamente a lei... A ética é uma coisa que é, óbvio, é subjetivo, não dá para você falar é ético ou não é, enfim, tem que ser ético, mas são níveis diferentes. E a lei, às vezes a lei é boa, às vezes a lei não é. Né? E o mercado financeiro acreditou nisso. Falou, poxa, só tem que ir atrás do lucro, só tem que ir atrás do lucro. E acreditaram nisso. Mas, no fundo, o mercado financeiro ele é composto de pessoas, de seres humanos. E tem muita gente no mercado financeiro, é que não necessariamente todos estão em posições altas, enfim, que acreditam que é melhor fazer o mundo melhor. E até vamos pensar assim, são todos seres humanos. Quando a gente começou a falar de felicidade no mercado financeiro, poxa, o que tem a ver felicidade? Poxa, um cara que trabalha num banco, ele pode ser feliz. Um cara que trabalha numa empresa financeira, ele quer ser feliz também. Ele só não sabe qual é a estratégia para isso. Né? Uhum. E aí, do lado do ativismo, a mesma coisa. Grande parte das pessoas do mercado financeiro tem filhos. Né? Acredito que essas pessoas que têm filhos, elas se preocupam com a saúde dos filhos deles. Né? Poxa, eu quero que meu filho tenha um mundo melhor. Né? Então, será que se ele não consegue colocar o trabalho dele em prol de algo melhor, não vai ser melhor? Não vai ser mais motivante? Do que o filho dele falar, nossa, papai, caramba, você sabia desse negócio de aquecimento global? Isso não estava nem aí. Você acreditava que era, tipo, ladainha? Você desencanou da ciência, papai? Faz sentido isso? Ou vovô? Então, esse é o ponto. A gente sabe que é uma realidade hoje. Né? E isso tem que ser olhado. As questões sociais e ambientais são realidades no mundo de hoje. E a gente tem que olhar isso. Inclusive o mercado financeiro. E tem uma cobrança cada vez maior do mercado para que o mercado financeiro fique mais assim. E mais ainda, Luiz. Muita gente... Se você... Enfim, agora há pouco eu fiz uma publicação hoje nas redes sociais dos bancos que estão demitindo uma galera, né? Mas olha a propaganda dos bancos. Eles falam que eles estão se preocupando com o planeta, com as pessoas, com o mundo melhor, tal. Eles falam isso. Falta coerência, mas eles falam isso. Então, se eles falam, é que eles já entenderam que isso é importante. Que eles querem atrair clientes e colaboradores com esse discurso. Que o discurso é muito legal, mas falta agir. Mas tá havendo aí uma mudança? Quer dizer, o tema da nossa conversa aqui hoje é a era das finanças de impacto. Né? Uhum. Já está mudando o drive aí um pouquinho de grandes investidores. É por propósito, às vezes até por falta de opção e muito por pressão da sociedade. Né? Exato. Porque o fato é isso. Né? Mudou muito. Isso que a gente está falando hoje seria muito difícil há um tempo atrás, né? Alguns anos atrás a gente está falando de, poxa, como a gente pode ter uma parceria da Produzindo Certo com a Gaia para um mundo melhor, tal, digamos há 15 anos atrás. Cara, ninguém ia falar, não tem nada a ver isso aqui, tal. Hoje não. Hoje essa parceria, esses negócios das finanças verdes, isso é uma realidade.
É uma realidade. Acho que tem que ser muito maior, dá para ser muito maior, vai crescer demais da conta, vai crescer muito. Então, a gente está num momento, assim, de crescimento. E isso é maravilhoso. Então, o que era antigamente uma coisa que era completamente fora, hoje em dia já está começando a entrar no que o pessoal chama de mainstream. Mainstream é, poxa, na mídia, né? Na mídia, em tudo. Você olha 3 letrinhas que o pessoal fala muito hoje. Em inglês é ESG. Em português é ASG, que é o ambiental, o social e a governança. As empresas estão começando a se comunicar, a se posicionar nessa vibe do ESG hoje em dia. O que é ótimo, o que é ótimo. Vamos falar um pouquinho assim, como é que é a tua visão de como as finanças aí podem impactar de fato a sociedade, como elas podem até forçar ou pressionar aí, outras empresas ou governos a tomar atitudes mais socialmente, ambientalmente mais responsáveis e mais benéficas? O que acontece hoje é que o mundo financeiro ele se tornou muito forte nos últimos anos. Há 50, 60 anos não era tão forte assim, a indústria era muito mais forte. Hoje em dia virou. O mundo financeiro ele é muito relevante, ele tem muito poder. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora operações financeiras, uma que a gente está fazendo, Gaia e Produzindo Certo, estão fazendo uma operação financeira. E que para a pessoa, para a entidade, enfim, para o produtor entrar nessa operação financeira, ele vai ter que estar de acordo com algumas normas e vai ser constantemente verificado esse produtor. Isso é maravilhoso. É o mercado financeiro, eu não diria forçando, mas direcionando um comportamento social e ambientalmente mais adequado. Então, porque assim, ó, você quer esse dinheiro? Legal, você quer. Então, vamos fazer desta forma. Tem alguns que já faziam e tá ótimo. Mas tem outros que precisaram disso para ter essa mudança de comportamento. Né? Então, eu acho que é a sociedade como um todo entendendo a importância da gente fazer as coisas bem feitas e pensando no próximo. Tá, vamos falar aqui de alguns bons exemplos dessas finanças de impacto. Por exemplo, recentemente, uma série de fundos, de grandes fundos de investidores estrangeiros aí, pressionou, né, as empresas em que eles são acionistas a não comprar de fornecedores que não estivessem com as suas cadeias todas rastreadas, que não verificassem a origem, né, dos insumos que compraram e tal, enfim. Como é que você vê esse tipo de exemplo? Que outros exemplos você pode nos dar? Não, exatamente. Acho que isso é muito bom lá fora. Eu não consigo falar como é o mercado lá fora, mas eu consigo falar como é o mercado consumidor lá fora. Está cada vez mais socialmente responsável. Então você vê várias cadeias de suprimentos e cadeias alimentares, que eles querem saber toda a rastreabilidade daquilo até chegar no ponto de venda final. Isso que você falou. Grandes investidores, por exemplo, tem um grande investidor no mundo, que chama BlackRock. Ele falou, poxa, ele está exigindo que tudo seja verificado na cadeia de investimento dele. Ele não vai investir simplesmente numa empresa que vai dar lucro. Não, ele quer que empresas que tenham um impacto positivo. Isso é muito bacana. Tem uma onda de empresas, que são as empresas B, que a Gaia faz parte também, que são empresas que se preocupam genuinamente, a gente tem que comprovar isso, com os nossos fornecedores. Então, não adianta você falar assim, eu estou fazendo minha parte, mas compro algo de uma empresa que tem, ou de um produtor que tem trabalho análogo à escravidão. Não dá, não vai rolar. Então, esse é o ponto. Então, tem uma pressão cada vez maior de toda a cadeia de consumo para isso. Então, tem lugares que os consumidores estão pedindo mais, estão exigindo isso, tem outros que os acionistas estão exigindo isso, e algumas empresas muito bacanas. Sei lá, você pega e aí empresas lá de fora que são legais, Ben Jerry's, lá do sorvete. Poxa, tem uma questão sensacional de produção, da compra deles, de fair trade, enfim. Várias empresas estão olhando isso. Então, eu acho que o produtor inteligente, nesse momento, ele vai se preocupar com isso. No curto prazo, pode parecer que ele vai ter um custo maior de fazer bem feito, de fazer o certo, de fazer o que é melhor. Só que no médio e longo prazo, esse cara vai ser muito mais sustentável. Esse cara vai se dar muito melhor no médio e longo prazo. Então, eu super recomendo que todo mundo faça isso. Porque é uma coisa que é um caminho sem volta. Fazer bem feito é um caminho sem volta. Quem está olhando só o curto prazo vai fazer de qualquer jeito para ganhar dinheiro, mas não vai se suportar.
quem está fazendo direitinho, no longo prazo vai ter muito mais sucesso também. Certo, você tocou aí já na questão do agronegócio, né? Quer dizer, é claro que essa não é uma questão que diz respeito exclusivamente ao agronegócio, mas o agronegócio está no foco, né, de todas as questões aí ambientais e sociais também, né? Você acha que o impacto será maior no agronegócio, a cobrança será maior do que em outros setores, ou Eu na acho que mesma no agro... proporção? Então, o agro, ele é uma coisa que ele é muito relevante para todo mundo. Porque talvez é um dos poucos setores que afeta 100% das pessoas. Né? Ele está falando de alimentação. Né? Então, o agro ele é muito relevante. Por isso, as pessoas tendem a se preocupar com ele também. E, assim, no Brasil, o agro tem um papel muito relevante, né, em termos financeiros, em termos de impacto, enfim, em todos os aspectos. Então, eu acho que o agro é algo que vai estar na agenda sempre, e cada vez mais forte. Porque o agro é isso, né? O agro é o que a gente come, o que veio do agro. Eu acho que ninguém se sentiria confortável em comer sabendo que quem produziu aquilo produziu de alguma forma irresponsável, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social. Né? Você vai estar comendo aquela comida que é o que dá alimento para você, para o seu filho, para quem quer que seja, e aí aquilo veio de um lugar que não é bacana, você não vai se sentir confortável com isso, né? Você vai trocar de fornecedor. Então, daí a importância. Teve outras indústrias que tiveram reviravoltas, enfim, mas que ainda estão como a da moda. A da moda ainda tem muito trabalho análogo à escravidão, mesmo no Brasil. Enfim, mas já teve muita pressão. As coisas vêm mudando. Assim, no agro, eu acho que, por ser algo de tanto destaque, é um dos setores que é muito relevante ter essa questão do social e do ambiental bem olhada, para que seja bom para todo mundo, né? Que no fundo todo mundo ganha isso daí, dessa forma, né? A gente tem falado aí, você trabalha com alguns instrumentos aí de monetização de setores, por exemplo, você é um dos líderes do Brasil na emissão de certificados recebíveis agrícolas, né, do agronegócio, os CRAs, e esses mecanismos aí eles são muito importantes para que se olhe com outros olhos para a área de crédito e seguro rural, né, para que se crie alternativas, que são áreas normalmente muito burocratizadas, existe dinheiro, mas o dinheiro é difícil de acessar, né? Uhum. Como é que você acha aí que a ação desses instrumentos pode ajudar a transformar esse mercado? É interessante isso, até explicar para quem está assistindo a gente agora. O crédito no Brasil, basicamente, ele sempre vem através de bancos, de instituições financeiras, né? Seja Banco do Brasil, grande do agronegócio, como outros bancos. O que faz a Gaia, por exemplo? Desintermedia o banco. Então, de forma que o investidor possa investir em algo, esse dinheiro ele vai direto para o produtor. Você tira intermediários, você tira o banco. Tá? O banco, muitas vezes, o que ele faz? Você empresta dinheiro para o banco, você coloca o dinheiro no banco, ele vai render 1,5 ao ano, ele pega esse dinheiro e empresta uma taxa gigantesca para o produtor final. Tá? E aí tem o tal do spread que ele fica. No caso de securitização que a Pagaia faz, a taxa que o cara for é a taxa que o investidor recebe. Na verdade, tem só os custos, mas que eles são transparentes para todo mundo. E daí a importância da gente... esse tipo de instrumento, ele tende a trazer uma maior transparência para o processo, uma eficiência de taxa. Então, o cara que está tomando dinheiro tende a tomar, salvo em casos de dinheiro subsidiado, governamental, enfim, aí sim é difícil, porque daí tem o subsídio. Mas senão o produtor vai tomar uma taxa mais baixa e com uma burocracia normalmente menor. Por quê? Porque às vezes o banco é muito engessado, como ele domina aquilo, ele criou aquelas políticas de crédito muito engessadas. No nosso caso, a gente consegue fazer de outras formas que sejam muito mais otimizadas e que, enfim, vai ser melhor para o produtor e para o investidor também. Você não precisa criar burocracias a mais. Conta um pouquinho aí, a Gaia ia produzindo certo, junto com uma outra empresa, uma fintech, né, a Thrive, estão trabalhando aí, modelando algumas formas aí de levar um crédito e seguros mais desburocratizados para o mercado, né, para os produtores. Qual é a importância aí de ter parceiros como esses, inclusive que conhecem tão bem o dia a dia e a situação socioambiental aí dos produtores, né?
Legal. Essa que a Gaia está indo muito nessa linha agora de fazer negócios de impacto socioambiental, tá? Então, nesse caso específico, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar produtores, produtores do agronegócio, que são monitorados, que estão no programa da Produzindo Certo, e pegar esses produtores e levar dinheiro para eles. Então, o produtor que estiver produzindo certo, olhando os aspectos social e ambiental, eles vão ter acesso a esse capital, tá? Que vem direto do investidor. Então, olha que bacana. Quem investir nisso, e aqui, gente, a gente é regulado pela CVM, tá? Então não posso dar grandes detalhes, porque senão eu sou punido pela CVM. Mas eu vou falar conceitualmente essa operação e outras operações também. Imagina que o investidor ele vai investir em algo e ele sabe que aquele dinheiro dele vai para um produtor que está produzindo certo. É um produtor que está olhando as questões ambiental e social também. O produtor que está cumprindo a questão social e ambiental, ele está recebendo o dinheiro que ele não receberia normalmente. E aí tem a Trave e a Produzindo Certo, que vão estar verificando se realmente aquilo que ele falou que ia fazer, ele está fazendo. Então todo mundo ganha. O planeta ganha, o produtor ganha, o investidor ganha, não tem a intermediação bancária no meio. Então eu acho que é um caminho que vai crescer cada vez mais. E a gente tem feito está estudando algumas operações dessa forma, né? Algumas para pequenos produtores, outras para médios produtores, grandes produtores, enfim, com essa pegada de o cara fazer as coisas muito certo, de forma... e sempre isso aqui que eu falo, né? O ambiental e o social. Não basta fazer só um deles. Não adianta o cara cumprir com todas as regularidades em relação ao meio ambiente e não olhar o lado social daquilo lá. Por outro lado, não adianta o social estar certo e o ambiental não tá. A gente olha as duas coisas de forma muito forte nessas operações. Isso que a gente quer fomentar no agronegócio do Brasil, para que as pessoas possam investir em algo que realmente vai trazer retorno para elas. E o prazer é muito maior você investir em algo que vai, enfim, contribuir para o planeta, né? Porque hoje em dia, você colocar o dinheiro, de novo, falando deles de novo, mas colocar o dinheiro num banco, você vai colocar lá o dinheiro e você não sabe o que o banco está fazendo com o seu dinheiro. Certeza que o banco vai pegar aquele seu dinheiro e vai fazer algo que você não faria. E aí, nesse tipo de operação, você consegue dar uma transparência muito maior. Você já percebe aí um interesse maior dos investidores por títulos, que chamados títulos verdes, né, que estão baseados em projetos que têm impacto socioambiental. A gente tem números expressivos no mundo, né, nos últimos anos tem dobrado o interesse internacionalmente em torno desses fundos, mas no Brasil ainda o volume é pequeno diante do potencial ambiental do país, né? Exato. Eu acho que no Brasil tem muito para crescer, tá? É pouco ainda. Eu tenho certeza que o potencial é gigantesco. Até quem tá assistindo aqui a gente. Escreve aí, você prefere investir em algo que vai rentabilizar, obviamente, seu dinheiro, mas que vai ajudar o planeta, ou você não está nem aí para onde você coloca o seu dinheiro, né? Eu tenho certeza que todo mundo se preocupa com isso. Tem uma frase muito legal de um banco chamado Triodos. Triodos é um banco holandês e a frase dele é: o que o seu dinheiro está nutrindo? Porque a gente tem que pensar que onde a gente coloca o nosso dinheiro, a gente está nutrindo aquilo lá. É como se você estivesse plantando algo. Se você está colocando o seu dinheiro para fomentar, sei lá, a cadeia do petróleo, você está fomentando o petróleo, né? Ó, o Ivan colocou, a primeira opção com certeza, né? Fazer o bem para o mundo. Então, se a gente olhar, a Bruna também, você tem duas opções, investimento de impacto e investimento sem impacto. Eu imagino que todo mundo quer investimento com impacto, né? E aqui não estou falando em doação, estou falando tipo investimento que você vai colocar e vai receber o seu dinheiro de volta, mas causando um impacto positivo no mundo. Faz muito sentido, para mim é muito óbvio isso, né? Muito óbvio. Então, eu até acho que daqui a alguns anos, né? Porque hoje, eu já falo daqui a alguns anos, hoje se você for olhar, entra em qualquer banco ou qualquer corretora, você vai ver assim, a rentabilidade e eventualmente o risco, alto, médio ou baixo, é isso que você vê. E aí as pessoas escolhem onde vão colocar o dinheiro só olhando a rentabilidade. Você não tem outra informação, né? Você só tem a informação de, poxa, taxa e risco, legal. Daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, caramba, eu não tinha informação do impacto que o meu dinheiro causava. Assim como hoje a gente olha para trás e fala, nossa, tinha gente que fumava em avião, que absurdo, como assim alguém vai fumar em avião com as outras pessoas, todas convivendo lá e tal? A gente olha para trás e fala, nossa, você investia em algo, você colocava o seu dinheiro em algo e que você não tinha noção se aquilo ia fazer bem, mal ou péssimo para o planeta. E é isso que acontece, né? Eu desafio qualquer pessoa que entre em qualquer potencial investimento dos tradicionais e ache o impacto que está causando.
E o que a gente quer trazer é essa terceira variável. Você tem que olhar o retorno, você tem que olhar o risco e você tem que olhar o que o seu dinheiro está nutrindo. Você tem que olhar isso. Então, e aí se a gente traz informação, só mais uma coisa, que eu parto do princípio que quando você tem uma informação, se você não age, você está sendo conivente com aquilo. Então, se você souber que aquele seu dinheiro pode nutrir algo muito positivo, legal. Mas se você souber que aquele seu investimento vai trazer algo muito negativo, e você ainda colocar o seu dinheiro lá, enfim, não vai ser tão legal, né? Você vai ficar com algum peso na consciência. Eu tenho aqui alguns números sobre esse mercado de finanças verdes que eu queria compartilhar com você e com todo mundo que está assistindo, e já pedindo para o pessoal que está assistindo, que está comentando, interagindo bastante, para que faça perguntas também, porque a gente vai ter um tempo aí para fazer perguntas de vocês para o João. João, em 2019 foram 260 bilhões de dólares em títulos verdes, em green bonds. Foi 50% a mais que em 2018. No Brasil foram 5 bilhões de dólares nos últimos 3 anos. Quer dizer, aí a gente vê exatamente aquilo que eu tinha dito, quer dizer, o potencial que a gente tem Sim. de crescer aqui no Brasil, né? Não, o potencial é muito grande, é muito grande. Só olhar o tamanho do agronegócio no Brasil, né? Então é enorme, né? Olha as terras que a gente tem aqui dentro. Então acho que é muito importante a gente ter isso aqui. Mas a gente tem que... o grande ponto no Brasil é a gente trazer infraestrutura para isso. Infraestrutura, não digo construção nada, mas infraestrutura tipo de ter alguém que checa, que vê, porque também, isso que eu falei no começo, né? A incoerência é muito grande, é muito fácil você falar que você faz as coisas certas. Mas tem que ter alguém que vai validar aquilo, se realmente, e aí a importância, por exemplo, da Thrive e da própria Produzindo Certo, de falar, poxa, isso aqui está em conformidade, isso é legal. Porque daí você começa a trazer credibilidade, né? Essa governança, ela é fundamental para a gente ter certeza de que não é só da boca para fora. E credibilidade e valorização para esse produtor que investe em fazer certo, né? Exatamente. Você acha que o mercado já está disposto a pagar um pouco mais, por exemplo, ou pagar um prêmio para esse produtor? Ou isso é uma utopia, a gente não vai ver isso aí tão cedo? É uma das minhas lutas. É uma das minhas lutas. Eu acho que tem que pagar um pouco mais para isso. Porque é ingrato. Não é ingrato, é impossível. Assim, pensa o seguinte, o cara que não faz as coisas de forma correta, ele tem, entre aspas, uma vantagem competitiva. É o seguinte, paga bem pouco para o seu funcionário. Paga bem pouquinho, bem pouquinho. Cara, por isso que eu acho que a gente tem que colocar isso na conta. Eu acho que sim. Assim, eu acho que você tem que dar uma vantagem para ele. Porque para você, que seja, se você mantiver, desculpa, uma área de proteção maior do que tem que ter, uma área de proteção ambiental até um pouco maior do que precisa ter, se você tiver uma condição justa, digna para as pessoas que trabalham com você, cara, isso custa mais. Então eu acho que o investidor ele tem que parabenizar o cara que faz isso e topar receber um pouco menos. Mas uma coisa que eu vejo... Desculpa, vou te dar um outro dado interessante aí. A gente até publicou recentemente no blog da Produzindo Certo, que aliás convido todo mundo a conhecer, a seguir a Produzindo Certo nas redes sociais e a conhecer o blog. A gente publicou uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que nas propriedades que são monitoradas pela Produzindo Certo, portanto, de produtores que estão preocupados em melhorar as condições de produção e socioambientais das suas propriedades, o índice de incêndios, de focos de calor, é 30% menor do que nas outras propriedades das mesmas regiões. Isso mostra como compensa, né? Quem tem uma preocupação socioambiental compensa investir em projetos como esse, né? Total. Deixa eu até comentar o que a Aline colocou aqui embaixo, que é bem relevante. Ó, os bancos tradicionais não aceitam a área de vegetação nativa como garantia. Olha só, que coisa louca isso que a gente está falando, né? Poxa, hoje em dia, vale mais a pena você cortar, se derrubar uma floresta, do que você manter a floresta em pé. Né? Então, muita gente vai lá... E o banco, ele não valoriza aquilo. Gente, qual o tamanho da biodiversidade que você tem numa floresta em pé? Assim, e no limite, para nós mantermos como humanidade, a gente precisa da floresta em pé.
Os especialistas falam, né, que se o Covid é uma onda, é uma marola, o aquecimento global é uma onda gigantesca, é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E se a gente continuar olhando só o curto prazo e não valorizar a floresta em pé, caramba, tipo, olha a quantidade de biodiversidade que você pode tirar lá de dentro, né, de forma sustentável e que vai manter. Floresta em pé tem que ter valor. E o banco não dá valor nenhum, e ninguém dá valor nenhum, não faz sentido isso. Não faz sentido econômico. Daqui a um tempo, como assim? Tipo, tem uma floresta lá não vale nada. O banco entende que não vale nada, prefere um pasto ou alguma coisinha lá, porque daí isso sim vai ter valor. E não, olha, poxa, e olha empresas, por exemplo, como a Natura, quantas coisas maravilhosas que ela consegue extrair de forma sustentável da Amazônia e que viram produtos e que você não está derrubando a floresta. Né? Então isso é muito louco e a gente precisa dar valor, assim, é bizarro o que eu tô falando, mas devia ser óbvio para todo mundo, mas galera do banco, olá, a gente tem que dar valor para a floresta em pé, sim, para a vida dos seus filhos, netos, bisnetos, tal. A floresta em pé vale muito mais do que você derrubar aquelas árvores. Não faz sentido isso, né? O que a Cecília falou também é um absurdo isso. E acho que a gente tem que mudar esse olhar. E também tem aquele negócio, né? O produtor que se preocupa, vamos pensar agora como ser humano, tá? Imagina que, ou qualquer profissional, um profissional que cuida bem do seu filho, ele vai ser o melhor profissional em qualquer coisa. Você prefere comprar um carro de alguém que cuida bem do filho ou de alguém que trata super mal o filho? Putz, eu tenho certeza que eu prefiro comprar um carro de alguém que trata bem o filho. Porque é uma pessoa zelosa, uma pessoa que se preocupa com o próximo, é uma pessoa que não é egoísta. Isso aqui eu estou falando do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, aquela pessoa que não está nem aí para a floresta, não está nem aí para os funcionários. Como será que vai ser a empresa dessa pessoa daqui a 5, 10, 15 anos? O cara não está nem aí. O funcionário está lá porque às vezes é a opção que ele tem. Né? Então acho que é isso. Você consegue valorizar. Esse cara ele vai ser um melhor gestor de pessoas, vai ser um melhor gestor de negócios também. Então, por isso, quanto mais a gente consegue fomentar as coisas boas, fomentar quem tem boas práticas, todo mundo ganha. E no médio e longo prazo, é maravilhoso isso. A Patrícia que colocou. Ela também acha. E acho que é muito isso, né? A gente mudar um pouco a postura e parar de olhar só para o lucro, a produtividade e o lucro, a produtividade, tipo, no mês desse mês, né? Até porque muitas vezes esse lucro ele veio de forma desonesta. Como? Você tratando mal alguém, você fazendo alguém trabalhar 20 horas por dia e não sei o quê, como a indústria da moda ainda tem em alguns lugares, no Brasil, inclusive. Tem um ponto importante também. Hoje em dia se aumentou a vigilância em torno dos produtores rurais, né? Tem uma série aí de formas de você monitorar via satélite ou uma série de outros instrumentos digitais o nível de desmatamento dentro das propriedades rurais ou focos de calor, como a gente estava falando agora e tal. Mas muitas vezes essas informações são utilizadas como forma a excluir o produtor de um crédito, de um processo aí de concessão de crédito, enquanto que não há uma preocupação em olhar para ele e dizer, vamos te ajudar a consertar isso. Concordo. Muitas vezes falta informação, falta recurso, falta um plano de ação viável, né, para que de acompanhamento, né, para que esse produtor se regularize. Né, acho que isso é super importante. Isso, assim, a gente tem que partir do pressuposto de que a pessoa não sabe e de que a pessoa não está preparada para isso. Aí a gente chega e traz as ferramentas, traz o conhecimento, traz tudo. Ó, se você fizer certo, você vai conseguir captar isso aqui. Ao invés de demonizar aquela pessoa, a gente tem que dar a possibilidade da dúvida, né? Dar o benefício da dúvida para ela. Ó, então, você não está fazendo certo, mas você pode vir a fazer certo. Se você quer, está disposto a isso, a gente vai te apoiar. Você vai chegar lá. Legal, eu quero, eu vou, tal. Maravilhoso. E é assim que a gente vai transformar. Né? Não adianta a gente quebrar todo mundo e construir todo mundo de novo. Não vai rolar. Então, acho que esse é o ponto. A gente vai lá e ajuda essa galera toda a se arrumar. Porém, alguns vão falar que vão fazer e não vão fazer. Alguns não vão falar que não vão fazer. E aí sim, aí tem as consequências desse daqui. Que ou o mercado vai trazer as consequências para eles, ou, enfim, alguma coisa vai trazer as consequências para eles. E acho que isso é importante. Além dos CRAs, aí, quais são os instrumentos financeiros aí que podem ser utilizados nesse esforço aí de trazer
de finanças verdes, né, de estimular o investimento nesse tipo de ação pró-agronegócio sustentável, digamos assim. Não, o CRA é um grande instrumento que a gente tem hoje. Lógico, eu sou suspeito para falar porque é o que a gente faz. Se bem que eu tenho alguns entraves muito grandes. Tá? Eu tenho uns entraves muito grandes, que é pela própria legislação da CVM. Eu adoraria fazer vários CRAs para que as pessoas pudessem investir R$50, R$100, R$1.000, enfim, adoraria. Mas é muito complexo e às vezes caro para isso. Estamos trabalhando para chegar lá, mas eu esbarro na burocracia. Tá? Em transformar o CRA num instrumento de investimento em massa mesmo. É o meu objetivo. Eu adoraria isso, estamos trabalhando para isso com algumas operações. É o que eu realmente gostaria. Então, enfim, ainda mais a gente que tem toda essa preocupação com democratizar o acesso, é o que a gente quer, mas, enfim, muitas vezes não é possível. Ponto. Estão surgindo iniciativas, mas que daí não são necessariamente do agronegócio, que são as plataformas de crowd, que daí são empreendimentos menorzinhos, produtores menorzinhos, que você pode fazer alguma coisa ou outra. Então, a própria Citaui fez uma coisa ou outra com um produtor menor, tal. Então, tem algumas iniciativas, mas são muito pontuais, ainda pequenas. Tá? Então, hoje, ainda e a gente não tem, no lado imobiliário, que é um lado que a Gaia também é forte, existem os fundos imobiliários, que é uma forma de pessoas investirem de forma super pulverizada em N fundos imobiliários. Não existe o equivalente para o fundo do agronegócio. Não existe. Uhum. Então, o que é uma pena, né? Porque o fundo imobiliário ele tem benefícios tributários, incentiva as pessoas, tal. O agro não tem. Então, infelizmente, hoje, ainda saindo do tradicional, que é do financiamento bancário, para as pessoas investirem, o CRA ainda é o principal instrumento. Poderiam ter outros, como CPR, CDCA, CDWA, enfim, mas que são, enfim, não tem a segurança no processo que um CRA tem. Então, por isso, acaba sendo o CRA o instrumento para isso. Mas o que a gente quer muito, o que a gente gostaria muito, é trazer isso aqui para que as pessoas todas pudessem investir. E é um trabalho que a gente tem feito na Gaia, e espero, vamos ver se esse ano que vem a gente começa a ter algumas operações que a gente tem trabalhado bastante para mega popularizar, e aí qualquer pessoa pode investir R$100 naquele produtor que está fazendo uma coisa bacana pra caramba, tal, que vai rentabilizar o dinheiro dele, fazer o mundo melhor, tal. É isso que a gente tem trabalhado. Legal. Você é um cara que circula no mercado financeiro, o que a gente fala aqui em São Paulo, a Faria Lima, né? E você também tem essa interface com o agronegócio importante. Como é que você acha que é a percepção da Faria Lima em relação ao agro e o que precisa mudar nessa percepção? Boa pergunta. A Faria Lima, hoje em dia, quando a gente começou a falar do agro, tá? A Gaia entrou no agro em 2012, há 8 anos atrás. Era um patinho feio, ninguém nem conhecia o que era agronegócio. Tá? Então, quando a gente começou a fazer as primeiras operações, tiveram muitas barreiras. Putz, o que é agro? Não sei o quê, não quero só imobiliário, tal. Então, no começo teve muita restrição. Com o tempo, começou a ganhar muita moral. Começou a ganhar moral. Então, hoje, como que eu vejo? Tá? A minha visão, obviamente, não necessariamente é a verdade, mas a minha verdade é que o agro ele é muito bem quisto pela Faria Lima. Tá? Então, os investidores eles gostam, sim, do agronegócio, tem muito financiamento acontecendo, todo tipo de produtor, pequeno, médio e grande, captando dinheiro, então isso tem acontecido muito. Porém, a Faria Lima não está dando valor para o ambiental, social e governança. Tá? Então, na minha opinião, está começando, mas não está dando o valor que deveria dar para o que realmente hoje tem muito valor para mim. Não basta... Eles olham o tamanho do agro do ponto de vista de dinheiro. Eles olham risco e retorno. Eles olham risco, retorno e ponto. Eles não olham o resto, não olham o impacto que vai dar aquilo lá no mundo. Tem risco, retorno, beleza. É isso que eu olho. Eles olham isso. E eles não estão olhando aquilo que a gente vem falando nesse papo aqui, que é realmente qual é o impacto que isso vai causar no planeta. Esse produtor, eles estão olhando o produtor A e B, estão olhando só qual que é o risco dos dois. Mas não estão olhando 2 anos para frente, não estão olhando como ele trata os colaboradores dele. Então, a pessoa que trabalha lá, como trata os fornecedores dele, como trata o meio ambiente. Ele não está olhando isso, não está olhando.
Então, eu acho Que que são fatores de risco importante, né? Para quem trabalha com risco, precisa olhar para isso. Importantíssimos. Exato, mas o pessoal não aprende. Não aprende. O que já viram de empresa quebrar, e aí outros setores? Um monte, um monte. Só que, enfim, é a visão de curto prazo que é muito comum no mercado financeiro. Eu sou muito crítico do mercado financeiro no tradicional, porque eu acho que, enfim, inverteu o valor das coisas. Tá? Bom, como vocês podem ver que eu estou falando aqui, é importante o lado financeiro, o mercado financeiro, mas eu acho que ele tem que abraçar o que realmente importa para o planeta. Não dá mais para a gente fechar os olhos para o resto. Se eu falo, insisto, vou falar a vida inteira, a gente tem que olhar todo o impacto da nossa vida em tudo. Não essa cultura da acumulação a qualquer custo sem olhar o resto, ela vem trazendo uma desigualdade muito grande no planeta, muito grande no Brasil, muito grande em São Paulo, né? E a gente vê, né? Isso é bem ruim, mas por isso que são bons momentos como esse e a gente trazer a voz para isso, trazer voz, falar, até que em algum momento as pessoas vão se sensibilizar, né? Nem que seja quando o filho dele olhar para o olho dele e falar: papai, o que você está fazendo? Você realmente acha isso, papai? Você financiou aquela empresa, aquele produtor? Faz sentido, papai? E aí talvez a pessoa vai lá e, opa, não sei se é bem isso, tal. É isso que a gente espera. Ó, tem um ponto aqui legal da Aline, que olha que legal. 70% das adequações que os produtores se comprometem com o Produzindo Certo, voluntariamente, eles executam na prática. Prova que apenas levar a informação é muito importante. Então, olha só, então a galera tem feito isso aqui na prática, isso é ótimo. Muita gente não sabe como fazer certo, né? Eu vi agora, enfim, passei dias em sítios aqui, um sítio aqui perto de São Paulo, e era muito comum eles colocarem fogo, né? Roça tudo lá, junta tudo e coloca fogo. E uma galera ainda, bem, a 1 hora de São Paulo, coloca fogo assim para queimar alguma coisa. E não sabiam que tinha outra forma, não sabiam que era proibido, inclusive. Aí você vai lá e fala para as pessoas: isso não pode fazer, isso é péssimo. Você colocar fogo aqui nisso daqui, dá para ficar falando todos os motivos aqui, por um monte de motivos. E aí eu vi que realmente pararam de fazer, né? Mas porque não sabiam. Veio aquela cultura de você aprendeu assim e foi fazendo. Então acho que a gente realmente tem que trazer essa informação, dar visibilidade para isso, dar muita visibilidade para quem faz. Parabéns, está fazendo certo, explicar, mostrar para todo mundo, ó, prêmio de quem está fazendo certo, tal. Quanto mais isso a gente fizer, mais legal vai ser, né? Porque daí o outro vai falar: poxa, eu também quero. Nem que seja pelo ego dele, né? Tá valendo, né? Tipo, vou fazer tempo que eu tá fazendo. Então isso ajuda bastante. É isso mesmo. Quer dizer, essa questão colocada pela Aline é muito importante porque a gente vê a grande maioria dos produtores dispostos a fazer da maneira correta, né? Como eu disse, muitas vezes não fazem porque não têm informação, né? Não tem um acompanhamento, assistência técnica para que façam isso. Ou não tem recursos, evidentemente que... Exato, e aí muitas vezes não tem recurso para fazer. Aí precisa ver o incentivo, né? E daí que vem o valor de investimentos das finanças de impacto, né? Que tragam esse impacto, que tragam esse benefício. É isso, e acho que a gente tem que falar muito disso, cada vez cobrar mais e levantar operações que estão trazendo impacto positivo, a gente falar mais sobre essas operações e tal. Quanto mais for falado isso, mais claro vai ficar aos olhos de todo mundo, né? Então, e quanto mais claro tiver aos olhos de todo mundo, mais vai virar normal, vai virar o padrão. Ah, não, tem que ser assim, né? Não dá para não ser assim. E aí esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Exatamente. Legal. Tem a gente de Cuiabá, Mato Grosso. Boa. Cuiabá. Mato Grosso é grande celeiro agrícola do Brasil hoje, grande frente de produtiva. E Mato Grosso do Sul, enfim, o que tem de fogo lá agora, né, é uma loucura. Né? E a gente sabe, a própria Aliança tem um trabalho maravilhoso com os brigadistas, a gente colaborou, enfim, então isso o fogo é resultado disso, né? A gente sabe, o fogo na Amazônia, que é um lugar super úmido, normalmente ele é causado de forma intencional. Olha que coisa louca, né? Então, poxa, o homem chegou lá e jogou fogo naquele negócio. E aí a gente sabe o impacto que isso causa enorme para tudo. E até para a imagem do Brasil, como a gente falou antes, para vender produtos para fora. Né? Hoje a imagem do Brasil está muito ruim lá fora, né? Por conta da falta de checagem. O pessoal está assim, tá realmente... E a gente tem que mudar a nossa... Eu adoraria, acho que a gente tem que trabalhar para que o Brasil seja conhecido pela preservação,
pela produção correta, social, ambiental, e aí vai valorizar muito mais, muito mais. Sabe que a gente olha, por exemplo, o cacau no sul da Bahia, tá? Quem vende o cacau como commodity vende a um preço. Quem vende o cacau feito de forma melhor, enfim, você consegue chegar até 30%, às vezes até 70% acima no preço, o mesmo cacau que você plantou. Só de você agregar esse valor, né? Você traz um valor adicional àquilo. Quando você tem uma propriedade que está de acordo com... Hoje, vários conseguem vender. No futuro, várias propriedades que não estão super regulares, super conformes com os padrões lá fora bem altos, nem vão conseguir vender, né? Hoje tem cara que paga mais caro para isso. Então, amanhã o cara nem vai conseguir vender o produto dele. Então, é importante isso ser olhado por todo mundo. Amanhã, na live de amanhã, nós vamos ter o Eduardo Bastos, diretor de sustentabilidade da Bayer. Legal. E nós vamos conversar, um dos assuntos que nós vamos falar é sobre um projeto que a Bayer participou junto com a Produzindo Certo e a Unilever, de fornecimento de soja para a maionese Hellmann's. A Produzindo Certo ajudou a Unilever a montar uma cadeia de fornecedores que atuam de forma responsável e sustentável para garantir que essa soja utilizada na maionese Hellmann's tenha boa procedência garantida. E a Bayer foi parceira nesse projeto, é um dos assuntos que nós vamos falar amanhã, vamos falar também do mercado de créditos de carbono, que aí Legal, é um instrumento que vai esbarrar também no mercado financeiro, né? Sim, sim, algo que eu espero que cresça bastante. Já foi grande crédito de carbono, depois reduziu, agora está começando a voltar de novo. Tem outra coisa que o Ivan falou aqui que é muito relevante, que a gente tem trabalhado na Gaia também, que é a agricultura familiar. Tá? Acho que é algo que tem que ser olhado também. A agricultura familiar é muito relevante para o Brasil. Tá? É uma forma de subsistência para as pessoas que trabalham lá, né? As famílias que fazem isso e que produzem alimentos para a gente também. E muitas vezes a agricultura familiar não tem acesso a recursos. Então, algo que a gente tem tentado fazer na Gaia também é levar recursos para a agricultura familiar. Né? E a agricultura familiar, o que eu tenho visto sempre, é que eles são super abertos a fazer de forma correta. Porque a vida deles está nisso. Né? A vida da família. Uma vez eu conversei também com um produtor familiar e eles falaram, quando você empresta dinheiro para uma empresa, você emprestou para uma empresa. Amanhã tem um diretor, depois tem outro, depois quebra, tal. Ele falou, cara, quando você empresta para mim o dinheiro, é eu e minha família. Eu não vou sair daqui. Minha vida é isso aqui. Né? Uhum. Então, eu vou pagar isso aqui. Eu vou dar um jeito de pagar. Lógico, pode ser que quebre uma safra, enfim. Mas é uma relação muito mais forte do que uma empresa. Que uma empresa, isso aqui, tem empresa que não tem dono, que é um negócio aberto, qualquer um tá lá, tal. E, pô, o agricultor, ele tá plantando nosso arroz, nosso feijão, sei lá o que, tal. O orgânico, né? Orgânico, outra coisa que tem que falar mais. Eu acho que isso e se a gente levar dinheiro para essa turma, fomentar isso, né? Quantas pessoas estão na roça que às vezes não tem dinheiro para isso? Tipo, como eu falei agora, no sul da Bahia. Porque como que teve a vassoura de bruxa há N anos atrás, a turma quebrou. E aí ficou para trás. E eram gigantes que quebraram. E eles não têm crédito, não conseguem se reerguer e tal. A gente tem trabalhado para ajudar essa turma do sul da Bahia também a se reerguer. Senão vários deles acabam vindo para a cidade e aí povoam a cidade e não vai ter emprego para todo mundo. Né? Mas olha que coisa maravilhosa se você consegue ajudar a agricultura familiar e incentivar que essa turma fique onde eles nasceram. E não por mal, pelo bem, porque eles vão ter uma qualidade de vida muito maior lá e vão ser muito mais úteis para o planeta, né? Exatamente, já como está dizendo o Décio aqui, a agricultura familiar sustenta muitas unidades familiares e eles não têm acesso a recursos. Exatamente, então, exatamente. É mais um campo de ação aí para os ativistas das finanças. Super, super. A gente tem olhado muito para isso, muito, muito mesmo. É desafiador, porque você precisa de alguém na ponta para chegar nisso daqui, senão fica muito cara a estrutura, né, para você chegar em todos eles. Então, por exemplo, no sul da Bahia a gente tem o Taboa, que é uma ONG local que consegue chegar nos produtores familiares para fazer esse empréstimo. Porque senão é difícil, né, você chegar neles. Mas é muito esse caminho que a gente vem fazendo. Até o Décio falou. Acho que tem duas coisas que são relevantes quando você vai falar, e acho que até em qualquer tipo de produtor. Até você pode me corrigir, Luiz, se eu estiver errado, tá? Por favor, se tiver algo a mais. Que uma é a assistência técnica, que é você ajudá-lo, assim, e o outro é o dinheiro. Não adianta você falar assim, ó, a partir de hoje, você vai fazer tudo de forma correta. Toma o dinheiro.
e vira as costas e volta depois de 6 meses. O cara não sabe, o cara não aprendeu a fazer aquilo, né? Então, qualquer um de nós não saberia. Então, aí você dá o recurso, mas você dá as condições, a assistência técnica para que ele aprenda a fazer o certo, né? E aí, se ele faz as coisas certas, aí você deu o recurso. Também não adianta você falar, faça o certo, faça isso, aquilo, mas você vai ter que gastar tanto. O cara não tem dinheiro, não vai fazer também. Exato. Esse é um diferencial, por exemplo, da Produzindo Certo, do Exato, programa, exato. da plataforma Produzindo Certo. Quer dizer, os 1.500 produtores que estão lá, quer dizer, é feita uma análise, um diagnóstico socioambiental das propriedades deles, né? São identificados os problemas, mas depois disso é feito um plano de ação e é dada assistência técnica para que eles possam efetivamente realizar. Porque não basta apontar o dedo e dizer, ó, tá errado, né? Você tem que dizer, ó, vou te ajudar. Isso, tá errado. A fazer. O caminho é esse, eu vou te ajudar a É fazer isso, e você vai ter recursos para fazer isso. Aí se ele falar, não quero, eu quero continuar produzindo errado, enfim, aguente as consequências depois, você vai quebrar talvez daqui a um tempo. Mas, como a Aline falou, a aderência é muito grande, né? Então isso é muito bacana. Aqui, tem uma pergunta aqui da Nicole. O acesso ao financiamento seria concedido com base no aval da Produzindo Certo? Se sim, para o cadastro, teria um limite mínimo, porcentagem? Essa resposta eu não sei, Aline, eu não sei. Na verdade, o aval na verdade, a Produzindo Certo que vai falar assim, ó, esse tá ok, esse não tá. A parte da Gaia é estruturar financeiramente e daí tem a questão dos investidores. Mas essa resposta até a Produzindo Certo que fala, ó, quem tá aqui não tá. Eu não faço a menor ideia de quem tá e quem não tá. A ideia é que quem já está na plataforma já se sabe qual é a situação socioambiental dele, então essa análise que deveria ser feita pelo mercado é feita de uma forma muito mais rápida e eficiente e com conhecimento de quem está lá dentro das propriedades, está muito próximo, né, dos produtores. Exatamente. Então, isso aqui, até o Décimo no sul da Bahia tem uma associação que trabalha com certificação orgânica participativa. Isso é muito bacana, né? Então tem esse cadastramento orgânico participativo também, que isso barateia os custos também, né? Então acho que isso ajuda bastante. Acho que Exatamente. O ponto relevante aqui é que a gente trazer informação para que tenha cada vez mais possibilidades de os produtores produzirem certo, os investidores investirem certo, e essa infraestrutura do meio que vai juntar os dois lados, que é a Produzindo Certo, Thrive, Gaia, enfim, que vai fazer isso aqui acontecer da melhor forma possível e da forma mais segura possível. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Nunca o intermediário pode virar o personagem principal. O personagem principal aqui é o produtor rural. Esse é o cara, o personagem principal. E o investidor está lá para apoiá-lo. E a gente está aqui para fazer isso acontecer, para juntar isso aqui e fazer acontecer. O grande problema, muitas vezes, dos bancos é que eles querem se tornar o personagem principal, fazendo todo mundo subordinar a eles. E aí fica uma competição injusta, porque ele é o intermediário e ele acaba segurando o dinheiro todo, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente vem tentando fazer. E acho que esse negócio que a gente está desenvolvendo agora, junto com vocês, e ele e outros, tem esse objetivo. Juntar tudo e que quem ganha é absolutamente todo mundo ganha, né? Não é uma coisa que só um ganha muito e os outros ficam lá. Porque uma coisa que eu falo também, que eu acredito, quando você cria condições muito difíceis, como, por exemplo, um juros alto, coisa assim, você cria uma escravidão também, né? O cara vira dependente de você. Então não adianta você fazer uma forma que a conta não fecha. Então a gente tem que juntar tudo isso, esse é o nosso objetivo no mercado financeiro como Gaia. Como Gaia é isso que a gente quer. Muito bem. João, a gente está estourando o tempo aqui, daqui a pouco a luz apaga. E eu queria te agradecer bastante por essa mensagem importante que você passou aqui hoje. Tenho certeza que o seu trabalho vai ajudar a transformar o agronegócio de uma forma muito positiva, vai gerar o impacto, né, que a gente torce aí para que essa era das finanças de impacto cause, transforme, ajude a transformar o agronegócio, que é um dos propósitos da Produzindo Certo. Eu quero agradecer a todos que tiveram aí com a gente, mandaram muitas mensagens, muitos comentários, e lembrar que amanhã a gente tem outro encontro da série Produzindo Certo, também às 19 horas, aqui nesse mesmo Instagram, com o Eduardo Bastos, diretor de sustentabilidade da Bayer.
Na semana que vem, temos mais duas. Temos na segunda-feira o Márcio Stutman, que é diretor para a América Latina da P4F, a Partnerships for Forests, vai falar justamente da convivência entre o agronegócio e as florestas e as ações de incentivo que o fundo faz para que essa convivência seja cada vez mais produtiva, no bom sentido, né, de levar o desenvolvimento para essas áreas sem que seja necessário desmatar. E na teremos uma produtora muito especial aqui contando o seu case, a Dulce Cioqueta, falando do Grupo Morena, e vai contar um case muito legal de um grupo agrícola que é modelo, que é referência no agronegócio responsável. João, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, Luiz, muito obrigado. Charton, Aline, toda a turma do Produzindo Certo. Para mim, um grande prazer, privilégio estar aqui com vocês, compartilhando essas ideias. E que eu tenho certeza que a união de pessoas como a gente e vários outros que vão se unir também, a gente vai fazer um mundo melhor para todo mundo e que o agro seja mais inclusivo, mais ambientalmente correto e mais socialmente justo para todo mundo. Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que está se assistindo também. Legal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.